boa noite, boa noite. Vamos na cara e coragem, sem maquiagem, sem filtro, trabalhar a aceitação, que eu confesso que ainda é um exercício diário pra mim. Tá assim de cara limpa, porém libertador. Mas hoje não vou falar de aceitação, não. Eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês sobre o momento que eu tô vivendo agora, mais intensamente nessa última semana. Bem, vocês sabem, né, que eu fiz o Namastê, né, o retiro lá pra trabalhar o ego. E as coisas não se resolvem, na verdade, num final de semana ou em 4 dias de retiro. Pelo contrário, elas, né, à medida que você vai, acho que expandindo consciência mesmo e trazendo pra consciência as questões que a gente precisa olhar, você vai digerindo tudo que você acessa. Enfim, é todo um processo. Mas interessante que bateu muito em mim essa semana a raiva. Raiva mesmo, assim, de enganar alguém pelo pescoço. Acho que eu percebi em alguns pequenos momentos na semana passada, tendo alguns picos assim de raiva em algumas situações, às vezes pequenas, mas depois de um determinado gatilho, no final de semana eu fiquei com muita raiva. De não conseguir segurar, como eu sou muito intensa, quando eu tô feliz, quando eu acredito num projeto, quando eu tô empolgada com as coisas, também essa intensidade vem quando eu sinto raiva. E aí, né, por sorte essa semana eu tinha terapia na segunda, então Nana me ajudou também, assim, mas é um exercício isso, né? Quando vem essa raiva e a gente não quer falar, porque não é bonito falar que a gente sente raiva, porém ela faz parte da gente, a gente tende a fugir, né? A reprimir. Não posso sentir raiva, não vou pro céu, é pecado. Quando na verdade essa raiva veio à tona, ela se manifestou por alguma razão, né? E quando a gente tá se olhando, né, dentro desse processo de autoconhecimento, quando a gente fala de se acolher, de se respeitar e de se aceitar, é aceitar também esta raiva que pode não ser bonita, né, para a sociedade e tudo mais, mas que ela faz parte de mim. Então eu decidi me acolher agora esses poucos dias atrás, principalmente desde segunda-feira, mais o que eu pude, com as decisões que eu tinha que tomar, eu não tomei, eu adiei. Eu simplesmente me acolhi, deixei ela vir, sabe? Deixei sentir. Não é fugir da minha raiva, não é não olhar pra isso, fechar os olhos, eu não me permiti viver aquilo. Porque ela tá vindo por uma razão, né? Ela tá sendo reflexo de alguma outra coisa. Que eu preciso cuidar dessa coisa pra avançar mais uma casa nesse jogo que é a vida. Então eu me acolhi, participei das reuniões que eu precisava, né, participar, mas com muito respeito. Decisões importantes que eu precisava tomar, eu não tomei nesses dias. Eu adiei até que eu me reconectasse comigo e com o meu propósito. Porque eu tava muito intensa, sabe? Assim, eu tava com raiva, gente, de pessoas que eu amo. Eu tava com raiva de amiga, eu tava com raiva da família, eu tava com raiva dos meus projetos, disso aqui. Eu tava com raiva de ter muitos projetos. Eu tava com raiva do meu propósito, de tudo que eu falo, que é a minha paixão, né? Que me faz brilhar os olhos. De repente eu falei, o que é isso, né? E até a próxima semana, aliás, até a semana antes do Natal, eu tô com muita coisa, muito evento, muita coisa dos projetos que coincidiram. E aí me veio também um outro ponto, que é a questão do limite. Então por isso que eu não fiz a live hoje. E agora eu senti de trazer e de compartilhar isso com vocês, assim, não com obrigação, porque eu acho que é importante falar também, sabe? Que a gente sente raiva, assim, que é normal sentir raiva e que é importante acolher, sabe? Tem que deixar fluir, vem raiva, sabe? Flui. Porque enquanto a gente não olha pra ela com amorosidade, com amor mesmo, não acolhe, deixa ela vir, né? Sentiu, se olhou, se entendeu, aí a gente fala, entendi. Aí a gente consegue, pouco a pouco, resolvendo as nossas questões, se conhecendo mais, nos entendendo mais. E pra mim, de novo, gente, eu não sou psicóloga nem nada, tô compartilhando as minhas experiências aqui, né? Mas assim, eu acho que é super importante a gente, nesse momento, saber pra onde voltar.
Então, quando eu percebi que eu tava nesse momento dessa raiva, dessa coisa que não era minha, que eu não queria sentir aquilo, era uma coisa feia, imagina feio sentir raiva, né? O que vão pensar de mim, dizer, eu sempre tô feliz, eu sempre tô sorrindo, eu sentindo raiva? Imagina, eu amo meus projetos, não posso sentir raiva, não posso ter raiva do meu filho, mas eu queria esganar o Pedro essa semana, às vezes, com aqueles jogos de madrugada, ainda mais agora férias, jogando no computador direto, eu queria voar no pescoço dele em vários momentos. Mas enquanto eu não olhei para essa raiva com amor, com carinho, me acolhi, deixei ela fluir para que eu entendesse e fosse me olhar, não ia passar. Eu ia ficar segurando e ia somatizar em alguma outra questão, né? E talvez voltasse esse ciclo em algum outro momento. Não digeri tudo ainda, tá, gente? Eu tô em fase de processo digestivo ainda, de digestão. Mas o que eu acho que é importante nesse processo, quando vem, eu tô falando de raiva hoje, mas pra tudo, é você saber pra onde voltar, sabe? Então, assim, pra mim, eu preciso ficar comigo, eu preciso me acolher, eu preciso me fechar. Aí eu saio um pouco das mídias, eu nem bebo vinho, na verdade, porque eu acho que o álcool, nesses casos, ele ajuda a amenizar, sabe? Ele meio que anestesia a dor. E você tem que sentir aquilo, a dor, a raiva, o sentimento. Tem que deixar vir, o que tá vindo, deixa fluir, simplesmente. E aos poucos as coisas vão voltando ao seu lugar, sabe? Mas, pra trazer a gente pra esse lugar, é sempre voltar pra cá, né? É voltar, assim, pra mim, né? Porque entender porque eu tô sentindo, me permitir. Se tiver que chorar, chorar. Se for pra rir, rir. E tem alguns apoios. Eu tenho a Nana, que é minha terapeuta. Eu tenho alguns anjinhos, assim, que não tem problema algum, sabe? Com muita humildade. Que bom que a gente tem essas pessoas. Ou eu tenho rituais também, né? De a minha meditação, eu fui meditar mais. É que às vezes quando você tá assim, eu tava tão assim que nem meditação conseguia me, né? Mas também quer dizer alguma coisa. Essa inquietude de não conseguir me conectar comigo, na minha presença, também quer dizer algo. Então, sente, mas olha pra isso também, sabe? Assim, tô falando sobre os meus rituais. Então, assim, eu tenho meu cantinho, eu tenho os meus cristais que me ajudam, né? Eu sou muito ligada à energia, não tô falando de religião de nada, mas eu sou muito conectada a isso. Ir pra Sorocaba é uma coisa que eu gosto, que me reconecta, porque eu estou perto da minha família, tomar um café com meu irmão, estar com a minha prima, ficar na casa da minha mãe, ficar com os cachorros, enfim, né, coisas que vão te reconectando a tua essência, mas isso porque eu sei quem eu sou hoje, né, e o que me faz bem, o que não me faz bem, o que eu quero não pra mim, e com muita humildade, sabe, acolher esse sentimento todo, seja ele raiva, seja ele inveja, seja ele ou as coisas do meu ego próprio. E faz parte, cara. Eu tava no retiro espiritual uma semana, mergulhando em coisas super profundas e importantes pra mim. E as coisas começam a vir, né? Vão assim, até a gente vai se auto-observando, e vem uma situação, vem outra, e vem um sentimento. A questão é sempre trazer sentimento, deixar ele fluir, se permitir viver. Não é fugir dele, mas encarar. Então, acho que foi, assim, tá sendo uma experiência bem bacana. E a partir do momento que eu fiz isso, a gente consegue digerir um pouco mais, sabe? E sair dessa situação mais rápido, sabe? Então, na verdade, acho que foi ontem à noite, mas porque até a hora da confraria eu tava bem irritada, com muita raiva de milhões de coisas, preocupadíssima com um monte de coisa. E é ruim, eu não gosto de quando eu tô assim, quando eu não tô nesse estado de presença, centrada, de amor mesmo, fazer as coisas. Então, por isso que eu acabei não fazendo a live hoje, porque eu também tava com muita atividade, a gente tem a cocriação no sábado, enfim, tem muita coisa acontecendo que não tem que ser uma regra, né? Isso aqui, meu propósito, é uma coisa que tem que fazer sentido. E eu não vou fazer por obrigação, ou quando eu não tiver com amor e estado de presença pra viver, pra passar alguma mensagem pra vocês. Mas agora, eu tava voltando de Sorocaba, tava na estrada super feliz, fui também, a Karen super me ajuda, me apoia, assim, a gente conversou bastante, pra eu me entender, sabe? Tem várias ferramentas que podem ajudar a gente a se entender, ou simplesmente você se aquietar e ficar consigo. Então acho que cada um tem que descobrir o seu caminho, eu tenho os meus rituais, as minhas pessoas, os meus anjinhos, assim, que me permitem, que me ajudam nesse processo. Eu acho que a vida é muito isso, né? Essas pessoas que se aproximam de conexão pra ajudar a gente a viver a vida de forma mais leve, né? Sejam amigos, não amigos, conhecidos, enfim, as pessoas que passam pela nossa vida de uma forma geral.
Enfim, tá ficando longa a reflexão, mas o que eu queria trazer, um fundo de mensagem da gente acolher também a nossa raiva, que não é feio, né? Pode sem julgamentos, mas com muita amorosidade, que a gente se permita olhar, se acolher, viver, sentir isso, é o sentir, se permitir sentir, que vai ajudar a gente a encarar realmente, a gente se entender e virar a página e seguir o jogo, tá bom? Namastê, boa noite todo mundo.